O que aconteceria se a chave para a felicidade estivesse escondida não em conquistas externas, mas na qualidade dos próprios pensamentos? Em um mundo que incessantemente tenta moldar emoções, direcionar pensamentos e ditar ações, surge uma proposta audaciosa: a resistência. Não uma resistência contra o mundo exterior, mas um ato revolucionário de autodomínio, onde o controle reside na própria mente. Imagine a liberdade de encontrar paz interior e felicidade, independentemente das tempestades que possam surgir. Isso não é apenas um ideal. É a promessa de uma transformação profunda, um poder que está ao alcance de todos. A filosofia estoica, muitas vezes vista como uma relíquia do passado, revela-se uma ferramenta surpreendentemente atual. Em meio ao caos do mundo moderno, onde a serenidade parece um luxo inatingível, o estoicismo emerge como uma resposta poderosa, nos ensinando a encontrar tranquilidade na tempestade e a descobrir a alegria nas coisas mais simples, transformando a percepção da realidade. A rotina diária, muitas vezes encarada com desânimo, pode ser reinventada. De um fardo, ela se converte em um momento de poder, onde o despertar é impulsionado pela intenção. Para aqueles que já se sentiram sobrecarregados pelo ruído incessante da vida, este conteúdo é um convite. Fique comigo até o final deste vídeo e abrace a promessa de uma jornada de autodescoberta, onde a transformação pessoal é possível e inevitável através dos princípios estoicos. Aquele que busca profundidade e sabedoria, que se dedica a absorver o conhecimento em sua totalidade, se destaca, engrandece e amadurece. Parte 1. Descobrindo o propósito em cada manhã. Marco Aurélio, o imperador filósofo, já defendia a importância de cumprir um papel significativo na vida, agindo com integridade e paixão. Para ele, a existência não se resumia a resistir às adversidades, mas a contribuir com algo maior, a deixar uma marca. Essa visão ecoa onde a busca pelo propósito diário se alinha com a sabedoria estoica de viver com intenção. A jornada para desvendar esta filosofia é, em sua essência, um mergulho profundo no autoconhecimento. Perguntas como: o que me apaixona? No que sou bom? O que o mundo precisa? E pelo que posso ser pago? Servem como bússolas nessa exploração. As respostas podem não surgir de imediato, e é fundamental compreender que essa é uma jornada contínua, um processo de descoberta e refinamento. Quando as ações diárias se conectam, até mesmo as tarefas mais mundanas ganham uma profundidade surpreendente. As relações florescem, a criatividade se eleva e o bem-estar se torna uma constante. O ato de acordar é redefinido, transformando-se em um convite à reflexão. O que poderia ser tão cativante a ponto de fazer alguém ansiar por um novo dia? É crucial, no entanto, reconhecer que essa transformação é gradual, uma sutil, mas constante evolução. Ela exige trabalho diário, disciplina e uma consistência inabalável. Encontrar este equilíbrio não é apenas uma busca por realização pessoal, é também uma forma de descobrir como impactar o coletivo. O estoicismo, nesse contexto, atua como um guia prático, reforçando que as ações devem ser intencionais, nunca aleatórias. Marco Aurélio, com sua bússola interna, já apontava para uma vida orientada por um propósito maior. Uma vida onde cada passo é deliberado e significativo. Parte 2. A preparação do sono ideal. A qualidade de uma manhã não nasce ao alvorecer, mas é meticulosamente tecida na noite anterior. A forma como se vive o crepúsculo e as horas que o seguem moldam diretamente o despertar. Criar um ambiente noturno que favoreça o descanso é uma necessidade intrínseca para a preparação do dia que virá. Evitar os hábitos prejudiciais antes de dormir, como o mergulho em séries ou redes sociais, é um ato de autocuidado.
A mente, assim como o corpo, exige tempo e espaço para descompressão, para processar as informações do dia e se preparar para o próximo ciclo. Uma rotina noturna intencional, tratada com o mesmo respeito e propósito que as demais áreas importantes da vida, não impõe rigidez, mas alinha as ações com os objetivos maiores. Um planejamento leve para o dia seguinte, como anotar as 3 prioridades antes de deitar, é um gesto simples que infunde direção e propósito ao acordar. É uma pequena ação que prepara a mente para uma execução intencional. A mentalidade estoica se manifesta poderosamente nessa preparação noturna. O foco recai sobre o que está sob o controle individual, a forma como se inicia o dia. Práticas de respiração e meditação antes de dormir são ferramentas poderosas, capazes de acalmar a mente e reduzir o estresse. A respiração profunda, em particular, atua como um ritual de transição para um descanso restaurador. A relevância da preparação mental e emocional para o despertar é inegável. O descanso noturno transcende o físico. Ele é psicológico e emocional, preparando o terreno para a clareza e a energia ao acordar. O valor de uma manhã livre de distrações digitais é imenso. Iniciar o dia sem o bombardeio de estímulos externos promove um foco inabalável e uma introspecção profunda. É um momento silencioso consigo mesmo, restaurador e empoderador. Marco Aurélio, mesmo em sua época, já vivia guiado pela intenção, não pela distração. Seu exemplo de disciplina estoica, aplicada ao cotidiano da Roma antiga, ressoa até hoje, mostrando que o controle da atenção é a chave para uma vida com propósito. Parte 3. Evite distrações matinais, abraçando a serenidade. As distrações matinais representam uma ameaça ao exercício da concentração. É preciso valorizar a concentração no momento do despertar e nas tarefas essenciais, compreendendo que a qualidade da atenção determina a qualidade da vida. Essa atenção consciente é o fundamento do bem-estar e da produtividade. Começar o dia sem o bombardeio de estímulos digitais é um ato de autodefesa. Evitar o celular e as redes sociais nas primeiras horas da manhã deve ser uma escolha deliberada para que a tecnologia sirva e não domine o início do dia. A alternativa é criar um espaço de silêncio e clareza logo ao acordar. Um santuário pessoal onde a mente pode se nutrir. Atividades como leitura ou simplesmente a contemplação do nascer do sol, acompanhada de uma xícara de café em silêncio, são investimentos valiosos no bem-estar mental. O silêncio e a intenção da manhã funcionam como um reservatório de foco, preparando o indivíduo para os desafios do dia. A simplificação é a essência de uma manhã poderosa. Trata-se de eliminar o desnecessário, priorizando o que realmente importa antes que o mundo externo assuma o controle. O desafio, então, é começar o dia nos próprios termos, resistindo ao impulso de mergulhar no digital. É cultivar a presença, a paz e a intenção nas primeiras horas, transformando cada manhã em uma expressão da aspiração pessoal. O modo como se acorda pode refletir o tipo de pessoa que se deseja ser, tornando as manhãs testemunhos vivos de disciplina, serenidade e propósito. Parte 4. O despertar consistente. Acordar com consistência é mais do que um simples hábito. É uma prática de autodomínio, uma declaração de autonomia e intenção. A filosofia estoica ensina que grandes transformações nascem de pequenas ações consistentes. Uma vida significativa é construída diariamente, onde hábitos aparentemente pequenos se tornam a base para mudanças duradouras. Acordar cedo, por exemplo, é a fundação de estabilidade e foco. Evita-se o estresse de começar o dia correndo, proporcionando uma base calma e planejada para o restante das horas. No entanto, a consistência apresenta um desafio natural.
A prática de acordar cedo enfrenta a resistência interna, o conforto da cama, a preguiça que tenta seduzir. O estoicismo e a perseverança se unem contra o conforto imediato. A disciplina matinal reforça a superação do prazer momentâneo em favor de um bem maior, um propósito que transcende o agora. O valor simbólico de se tornar uma pessoa matutina vai além do simples ato de acordar cedo. É sobre incorporar disciplina, foco e intencionalidade que impactam todas as áreas da vida ao longo do dia. Construir um ambiente favorável ao novo hábito, ir dormir mais cedo, permitir a entrada de luz natural, evitar estímulos noturnos, torna o despertar mais suave e agradável. Cada manhã bem iniciada é um reforço do compromisso pessoal. Fortalece o pacto com os próprios valores, transformando o ato de acordar bem em um símbolo diário de crescimento e direção. Parte 5. Abraçando a humanidade. Em meio a toda a busca por disciplina e consistência, é crucial lembrar uma verdade fundamental. A mente, por sua natureza, tende à gratificação imediata. Transformar as manhãs, adotar novos hábitos, pode, no início, parecer uma batalha interna árdua. Essa dificuldade é natural e esperada, e enfrentá-la com foco é a chave para o sucesso duradouro. O estoicismo, em sua profundidade, não prega apenas a disciplina, mas também a paciência consigo mesmo. Marco Aurélio, em seus escritos, frequentemente se lembrava da importância de reconhecer os próprios erros sem cair na armadilha da autodepreciação. Erros e recaídas são inerentes à jornada. Haverá dias em que o hábito desejado não será cumprido, e isso é aceitável. O que realmente importa é a reação a esses momentos. Em vez de se entregar ao ciclo de culpa e autocrítica, a proposta é respirar fundo, perdoar-se e recomeçar no dia seguinte. O crescimento duradouro não se constrói sobre a perfeição, mas sobre a leveza e a persistência. O caminho inclui tropeços e o equilíbrio entre rigor e perdão é essencial. O valor da renovação diária é imenso. Cada novo dia traz consigo novas oportunidades de agir melhor, de aprender com o passado e de avançar. A força reside na constância, não na perfeição. Celebrar as pequenas vitórias e persistir, reconhecendo os progressos parciais, reforça a motivação. Abordar cada manhã como uma nova chance de avançar, com um coração pronto para tentar novamente, é a essência dessa prática estoica. Parte 6. Construindo uma vida virtuosa. A disciplina matinal transcende o simples ato de acordar cedo. Ela é a semente para o desenvolvimento de uma mentalidade resiliente. Colocar o despertador longe da cama, por exemplo, não é apenas uma estratégia para evitar o botão de soneca. É um compromisso com o despertar intencional, um gesto que comunica uma grande escolha interna. A construção do caráter se dá por meio de microações. Cada pequena escolha é um voto para o tipo de pessoa que se deseja ser. A disciplina, a ordem e o respeito pessoal são edificados nos detalhes do cotidiano, nas escolhas que, embora pareçam insignificantes, moldam a essência do indivíduo. O estoicismo ensina a focar no que está sob nosso controle. Nem tudo na vida pode ser controlado, mas os pequenos hábitos diários, sim. Isso é viver o estoicismo de forma prática e concreta, exercitando a autonomia em cada gesto. Embora pareçam triviais, essas ações possuem um impacto acumulativo. Elas moldam o comportamento e o caráter ao longo do tempo, tornando-se a base da consistência e da força interior. A disciplina, nesse sentido, é uma preparação para desafios maiores. Os hábitos simples treinam a mente para responder com firmeza diante de dificuldades mais complexas, fortalecendo a capacidade de agir com serenidade sob pressão. As ações se tornam coerentes com os valores estoicos: calma, foco, intenção, autodomínio. A acessibilidade universal dos pequenos hábitos é notável.
Todos podem adotar esses gestos. São simples, gratuitos e eficazes. Permitem aplicar a filosofia estoica independentemente da situação externa. O treinamento da virtude se dá pela constância. Pequenos compromissos diários servem como treinamento para decisões maiores e mais difíceis. A virtude se fortalece na repetição consciente do que é certo, mesmo quando é fácil ignorar, construindo um caráter inabalável. Parte 7. Memento Mori. Lembre-se do valor de cada dia. A prática do Memento Mori, a reflexão sobre a morte, não é um convite à melancolia, mas um poderoso gatilho para o foco e a urgência. É um lembrete constante de que o tempo é limitado e precioso, um convite a viver com propósito e intenção. Diante da finitude, a vida não deve ser desperdiçada com trivialidades. O foco se volta para a construção de um legado significativo, direcionando tempo e energia para o que realmente importa. Cada manhã, ao despertar, é um presente, uma nova chance que não deve ser subestimada. O dia não é garantido. O tempo é um recurso que se esgota e essa consciência eleva o valor de cada momento. Marco Aurélio, em sua sabedoria, via a efemeridade não como uma condenação, mas como uma libertação. Refletir sobre a morte o libertava da preocupação com futilidades, permitindo-lhe concentrar-se em suas responsabilidades e na virtude. Manter a morte em mente confere clareza e prioridade. Melhora a tomada de decisão ao destacar o que é essencial, fortalecendo laços e valorizando relações humanas genuínas. A rotina matinal é transformada pelo Memento Mori. O simples ato de despertar passa a ser visto como sagrado, elevando a manhã de um hábito mecânico para um ritual consciente. A relação com o tempo e os contratempos é redefinida. Dificuldades perdem seu peso diante da consciência da finitude, resultando em menor reatividade, maior resiliência e um foco inabalável em objetivos reais. Uma gratidão profunda surge como consequência natural. Valorizar o agora torna-se instintivo diante da impermanência, e a gratidão substitui a frustração, a apatia ou as reclamações. Incorporar o Memento Mori na prática diária começa com um momento silencioso de reflexão. Uma pausa para lembrar que o tempo é o único ativo que, quando perdido, não pode ser recuperado. Parte 8. Pratique a visualização negativa, preparando-se para desafios. Posso não ter amanhã. O que farei com este hoje? Essa reflexão diária nos conduz a uma ferramenta estoica essencial, a visualização negativa. Longe de ser um convite ao pessimismo, esta prática é um poderoso exercício de preparação emocional e mental. Ela convida a antecipar possíveis perdas ou dificuldades, treinando a resposta interna para os desafios inevitáveis da vida. Imagine por um instante as dificuldades que podem surgir, desde imprevistos cotidianos, como um trânsito inesperado ou um dia chuvoso, até grandes perdas, como a de um emprego ou de um ente querido. O objetivo não é se apegar a esses cenários, mas ensaiar mentalmente as estratégias de reação, fortalecendo a capacidade de lidar com o que está por vir. O propósito dessa prática é forjar resiliência e cultivar a presença. Ao se preparar para o pior, o impacto emocional das adversidades reais diminui significativamente, gerando tranquilidade e clareza para lidar com as incertezas. A sabedoria estoica, praticada por figuras como Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto, reside na aceitação da impermanência de tudo o que está fora do controle individual. O foco, então, se volta para o que pode ser controlado: as atitudes, as respostas e as ações. Incorporar a visualização negativa na rotina matinal transforma o início do dia em um verdadeiro treinamento mental
estoico. A antecipação consciente de possíveis dificuldades fortalece a mente, preparando-a para enfrentar o mundo com uma armadura invisível de serenidade. O resultado dessa prática é, paradoxalmente, um aumento profundo da gratidão. Ao imaginar a perda de algo, o valor desse algo se intensifica no presente, trazendo à tona o que antes era tomado como garantido. Não se trata de medo, mas de uma apreciação renovada. Não é um apego à perda, mas a consciência do valor real das coisas e das pessoas. Para praticar a visualização negativa, reserve alguns minutos pela manhã para contemplar cenários desafiadores. Visualize como reagiria com virtude, calma, força e aprendizado. Em seguida, abandone o pensamento e siga o dia com leveza e a segurança de quem está preparado. Parte 9. Termine com gratidão, refletindo sobre os presentes do dia. Após a preparação para os desafios, através da visualização negativa, o caminho natural se abre para a prática da gratidão, um ritual noturno transformador. Reservar alguns minutos antes de dormir para refletir sobre o dia, anotando os motivos de gratidão, é um poderoso antídoto contra a escassez, focando na abundância que a vida oferece. O diário de gratidão, simples em sua execução, revela-se uma ferramenta de impacto profundo. Um gesto gentil, uma tarefa cumprida, o conforto da cama ao final do dia, tudo pode ser motivo de agradecimento. A escrita, nesse contexto, é uma ferramenta para a mudança de perspectiva, reorientando o olhar para o positivo. Essa prática está em perfeito alinhamento com os ensinamentos estoicos, que enfatizam a valorização do que se tem, em vez do que falta, e o foco no que está sob o controle individual, como o próprio olhar e a atitude diante da vida. O impacto na qualidade do sono e no estado mental é notável. A gratidão reduz a ansiedade e a insatisfação antes de dormir, preparando a mente para acordar com propósito e positividade. Ela promove um reencantamento da vida cotidiana, transformando a percepção do comum em extraordinário. Pequenas alegrias ganham valor imenso quando são reconhecidas conscientemente. Os benefícios interpessoais dessa prática são igualmente significativos. Aumenta a valorização das pessoas ao redor, melhorando os relacionamentos e estimulando demonstrações mais autênticas de apreço e conexão. A sensibilidade para o mundo se expande, tornando o cotidiano mais poético, significativo e pleno, ao aumentar a atenção à beleza e aos detalhes sutis da vida. A gratidão, assim, funciona como um encerramento e uma preparação. Encerra o dia com serenidade, preparando a alma para recomeçar com entusiasmo. É um ciclo que retroalimenta a energia das manhãs, criando uma espiral ascendente de bem-estar. Ao final desta jornada pelas estratégias estoicas, fica evidente que a transformação reside na aplicação diária desses princípios. O poder de moldar a própria vida, de cultivar a resiliência e de encontrar a felicidade está nas mãos de cada um. Que a busca por uma vida intencional, plena e significativa seja a bússola. Se este conteúdo ressoou, se aprofundar na sabedoria estoica parece um caminho a ser explorado, considere curtir este vídeo. Inscreva-se no canal para mais insights e compartilhe suas próprias experiências nos comentários. Juntos, a jornada de crescimento, resiliência e realização se fortalece. Que as suas manhãs sejam preenchidas com propósito, os dias vividos com intenção e a vida transborde gratidão. Assim seja.